Uma boa noite a todos. Esta semana ela está de praxe, sendo a última segunda, a última terça, a última missa, o último culto, a última sessão ordinária do ano e assim por diante. E nesta lista nós pomos a última devocional, a última mensagem proferida este ano, tirado da Palavra de Deus, aqui nesta tribuna. E eu quero dar uma olhada no Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versos 11 a 19. É uma história que provavelmente muitos já ouviram em missas, em cultos, ou já leram em casa, o quanto entenderam não sei, então a gente vai tentar aqui transmitir alguma ideia. É a cura dos 10 leprosos. Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versos 11 a 19, nos dizem o seguinte: a cura de 10 leprosos. Indo ele, Jesus Cristo de Nazaré, a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Jesus perguntou: não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Então lhe disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Eu quero olhar, senhor presidente, meus nobres pares e aqueles que nos assistem pela TV Câmara, para esse texto pensando numa afirmação: eu tinha que agradecer. Acredito que este foi o sentimento de um dos 10 leprosos. Eles estavam a caminho para pagar o sacrifício que tinham que fazer naquela época para os sacerdotes, para provar que estavam limpos, porque os leprosos viviam separados. Mas enquanto eles estavam indo se apresentar, os 10 ficaram curados. 9 perceberam tanto quanto ao 10º, e 9 continuaram correndo para chegar até o sacerdote. E um deles voltou para Jesus, e o texto aqui nos diz que ele se curvou diante de Jesus. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Quem era o samaritano? Por que esse destaque? Porque samaritano era um povo inimigo do povo judeu. Então o povo de Samaria era inimigo dos judeus. E este, que estava lá no meio dos leprosos, retirado, é o único que volta. Então muitas vezes, os da família, os da casa, não sabem dizer muito obrigado. São os estranhos que dizem obrigado. Nesse caso foi um estrangeiro que disse obrigado para Jesus, e os que, entre aspas, se diziam cristãos, não souberam ser gratos. Aonde eu quero chegar com esta curta meditação? Meus nobres amigos, hoje também é o último dia que cumpriremos o regimento interno, nos chamando de nobre, de excelência, de senhores. Né? Lá fora somos amigos, somos iguais. Aqui dentro o regimento diz outro. Mas, vossas excelências, quero chamar vossas atenções, nossas atenção, para que sejamos gratos por uma legislatura que passamos. Quero chamar a atenção de nós todos, para que saibamos olhar para Jesus Cristo, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o autor e consumador da nossa fé, e possamos agradecer pelos anos que pudemos estar aqui representando a população. Mas por que estamos aqui representando a população? Porque Deus nos permitiu. Nós fomos escolhidos dentre a sociedade para representarmos o povo. E então eu quero externar aqui, junto com este
10º leproso. Não como um leproso, mas como um alguém que foi escolhido na multidão para servir ao povo. E fizemos. Mas a quem eu devo gratidão agora? Devo gratidão sim àqueles que me elegeram, aos votos que me deram, mas devo gratidão sobre todas as coisas a Deus. Depois eu me pronunciarei ainda, mas levando aos senhores a pensarem que tudo que temos, fazemos, pensamos e como agimos, devemos gratidão a Deus e respeito a Deus. Até porque o próprio Jesus pergunta, não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Então eu quero incluir você. Nós somos 9 vereadores. Mas eu quero que esses 9, quero provocá-los, juntamente comigo, a dizer obrigado, Senhor Deus, por este privilégio que tivemos de estar aqui discursando, projetando, votando, enfim, fazendo, Deus queira, o nosso melhor. E Jesus diz aqui, não foram 10 os que foram limpos, onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus senão este estrangeiro? Eu não quero dar graças a Deus sozinho. Eu quero a uma só voz hoje agradecer a Deus com meus nobres pares, com a nossa palmeira. E isso farei, senhor presidente, hoje não orando, fazendo uma oração separada como de costume, mas pedindo que nós todos possamos então orar a oração que o próprio Jesus Cristo nos ensinou, o Pai Nosso. Fiquemos em pé e oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Em nome de Deus e pelo povo, declaro aberta a 38ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Solicito ao secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata resumida da 13ª sessão extraordinária, realizada em 28/12/2020. Aos 28 dias do mês de dezembro do ano de 2020, às 19 horas, na sala de sessões da Câmara Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, com sede na Rua Coronel Vida 211, Centro, realizou-se a 13ª sessão extraordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura, convocada para apreciar em primeira discussão e votação o projeto de lei 5.621 de 2020. Presidida pelo vereador Domingos Everaldo Kuhn, secretariada pelos vereadores Marcos Ribas e Rogério Seluznik, e com a presença dos vereadores Arildo Santos Zaleski, Denis Sanson, João Alberto Ferreira da Costa e João Savi. Havendo o número legal de vereadores, o senhor presidente, em nome de Deus e pelo povo, declarou aberta a sessão e determinou a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada por unanimidade. Na ordem do dia foram apreciadas as seguintes matérias. Em votação única, foi aprovado por unanimidade o requerimento 81 de 2020. Em primeira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade o projeto de lei 5.621 de 2020. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente lembrou que a última sessão ordinária da legislatura será realizada em 29 de dezembro, no horário regimental, constando na ordem do dia a segunda discussão e votação dos projetos de lei 5.596, 5.619 e 5.621 de 2020. Agradeceu a presença de todos e, em nome de Deus e pelo povo, declarou encerrada a sessão, da qual, para tudo constar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pelos senhores presidente e primeiro secretário. Em discussão, a ata lida. Aprovada por todos. Convido o vereador primeiro secretário para que proceda a leitura do expediente da sessão. Do Executivo Municipal, ofício número 403 de 2020,
referente ao ofício número 213, requerimento número 71 de 2020, que solicita cópia do projeto da obra Beco e Boulevard. Em atenção ao ofício número 213, requerimento número 71, que solicita cópia do projeto da obra, as unidades que compõem a Secretaria Municipal de Urbanismo se manifestam. Assim, anexo segue cópia integral do procedimento administrativo número 16.288 de 2020, aberto em virtude do ofício número 213 de 2020, em que há documentações e cópia do projeto da obra Beco Boulevard, objetivando atender ao solicitado pela Câmara Municipal de Palmeira. Em tempo, reiteramos votos de estima e apreço e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Prefeito Edir Abrechac. Do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Palmeira, ofício número 31 de 2020. Prezado senhor presidente, como é de conhecimento de Vossa Excelência, consta na ordem do dia da 38ª sessão ordinária a ser realizada em 29 de 12 de 2020, a votação em segunda discussão do projeto de lei número 5.596 de 2020. Sendo o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Palmeira representante legal da categoria, solicitamos a Vossa Excelência a autorização do ingresso de 2 representantes da direção desta entidade sindical e de 5 servidores municipais nas dependências da Câmara Municipal para acompanhamento da 38ª sessão. Assina César Rosim, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Palmeira. Da Câmara Municipal, requerimento. Eu, Anselmo Heimbecker Osório, vereador neste município, conforme o estabelecido na resolução número 91/2012, venho muito respeitosamente solicitar que seja abonada a minha ausência na sessão extraordinária realizada no dia 28 de 12 de 2020, em razão de compromissos assumidos, não possibilitando comparecer à referida sessão. Assina vereador Anselmo. Da Câmara Municipal de Palmeira, requerimento. Eu, Gilmar Costa, vereador neste município, conforme estabelecido na resolução número 91 de 2012, venho muito respeitosamente solicitar que seja abonada a minha ausência na sessão extraordinária realizada no dia 28 de 12 de 2020, em razão de compromissos assumidos, não possibilitando chegar no horário da referida sessão, a razão pela qual solicito compreensão de Vossas Excelências. Da Câmara Municipal de Palmeira, moção de aplausos para o escritor palmeirense Rogério Geraldo Lima, pelo Prêmio de Obras Literárias no concurso Outras Palavras, selecionado na categoria coletânea de contos e crônicas, com o projeto do livro de contos Contaria, de Rogério Geraldo Lima, oficializado pela Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura do Paraná, promovido através da Lei Aldir Blanc. Assinam todos os senhores vereadores. Da Câmara Municipal de Palmeira, foi uma iniciativa do vereador João Alberto Ferreira da Costa, essa moção de aplausos. Da Câmara de Vereadores de Palmeira, iniciativa do vereador João Alberto Ferreira da Costa, moção de aplausos para o escritor palmeirense Arnoldo Monteiro Bar pelo prêmio Jornada em Reconhecimento à Trajetória, oficializado pela Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura do Paraná, promovido através da Lei Aldir Blanc. Assinada esta moção também por todos os senhores vereadores. Este foi o expediente, senhor presidente. Obrigado. Solicito ainda ao secretário que proceda à verificação da presença e se existe vereador inscrito para usar a palavra durante o expediente. Estão presentes todos os senhores vereadores. Inscrito para uso da palavra, os vereadores Anselmo Heimbecker Osório, com o tema gratidão, e o vereador João Alberto Ferreira da Costa, com o tema agradecimento e previdência. A palavra, pastor Anselmo, vereador. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência,
Estendo meu abraço ao vereador Marcos Ribas, segundo secretário, vereador Arildo, vice-presidente desta mesa diretiva, e estendo meu abraço a todos os senhores vereadores. Senhor presidente, não poderia deixar passar em branco esta sessão, trazendo uma tímida gratidão, mas sincera, trazer aqui minhas palavras cordiais e com muito breve histórico, farei um voo em pouquíssimos minutos, por 14 anos de trabalho prestado ao Legislativo e ao Executivo Municipal, e estendendo assim, esse trabalho foi prestado à população palmeirense, a minha querida cidade de Palmeira. Sempre tive envolvido, senhor presidente, em toda a minha vida com o público. Já no Rio Grande do Sul, dirigindo grande instituição Brasil-Alemanha, convidado depois de me formar no Rio Grande do Sul para vir para o Paraná, trabalhando na Associação Menonita Beneficente, AMB, durante 11 anos ativo, e logo depois da AMB, então, mergulhando para o trabalho no Executivo, especificamente vereador Denis, na época do seu pai, Altamir Sanson, aonde fui convidado para ingressar na LIDE, desde então, já como vereador. Embates de um lado, embates do outro, e naquela época já, eu sempre digo, existe a política e a politicagem. Na época já foi feita a politicagem com minha pessoa, eu era para ter ingressado para a Câmara, acabei voltando para trás, retirando meu nome, então, da lista de vereadores, para concorrer na época, e acabei, então, 2004, ingressaria em 2005. Acabei, então, só ajudando na campanha e assim por diante, nos envolvendo, e fui convidado, então, para trabalhar na Secretaria, na época, então, hoje, Secretaria de Assistência Social, mas na época, Departamento de Assistência Social. Um trabalho fenomenal, onde pude ter contato com todas as diretorias de todas as instituições do município. Eu vou falhar, certamente, de citar alguma, o interesse não é citar todas aqui, mas a PAI, a MB, Vila Vicentina, Lar Levi, AMAS, enfim, nós tínhamos um café por mês. Na época, a gente tinha o costume de entregar, vereador Arildo, o valor das subvenções em cheque, simbólico, na mão dos diretores, e tomava um café junto com todas as outras instituições, e assim tinha aquele entrelaçamento. Era uma coisa fenomenal. Isso enquanto diretor da assistência social. Esse tempo demorou, senhor presidente, de 2005 a 2006, convidado novamente com muita veemência para voltar para a instituição AMB e também ao pastorado, na época, então, conduzindo uma igreja em Vitimarsum. Deixei o Departamento de Assistência Social no final do ano de 2006 e fiquei 2 anos, então, novamente lá. Veementemente procurado para reforçar as fileiras, já então no ano de 2008, aí sim, para concorrer a vereador, e independente de politicagem, eu firmei o pé e disse, agora eu vou, eleito ou não eleito, vamos fazer essa experiência. E, senhor presidente, meus nobres pares, a todos aqueles que nos assistem, este que ingressou então no Legislativo em 2009, está nessa tribuna hoje pela última vez, pelo menos nesse mandato, nessa temporada, discursando como vereador. Nesse tempo, então, muito rápido, como disse, quero fazer um voo de 12 anos nesse Legislativo. Pude presidir aqui, senhor presidente, meus nobres pares, comissões permanentes importantes nessa casa, onde me senti honrado por poder realmente ter a responsabilidade de sempre assinar os documentos como presidente, muitas vezes ser inquirido pelo Ministério Público por alguns motivos, ou, enfim, fazer essa ligação entre
também Executivo, Ministério Público e presidir a Casa. Pude apresentar aqui, senhor presidente, projetos que foram aprovados e sancionados. Vou lembrar só o último, fiquei felicíssimo, que agora, bem por último, quem sabe há 2, 3 meses atrás, a entidade Valores em Construção se tornou uma entidade oficial no município de Palmeira, onde eles servem ao município e poderão, então, doravante, receber do município, quiçá, também subvenção para poderem continuar prestando esse trabalho tão lindo que fazem. Pude também, nesse tempo, presidir esta Casa de Leis por um mandato, foram 2 anos de extrema responsabilidade. Posso falar também com os pulmões bem arejados, dizendo contas aprovadas, tranquilo, não deixo nenhum rastro, eventualmente, de dúvida para trás, no sentido da presidência desta Casa de Leis. Tive também a oportunidade de presidir comissão especial de investigação nessa Casa de Leis, com sucesso, que ainda continua no Ministério Público, o desdobrar vem lá para a frente. Tive a oportunidade de fazer aquilo que fiz hoje com muito amor e carinho, senhor presidente. Durante todo esse tempo que eu estive aqui como vereador, mas vereador, pastor Anselmo, a minha essência é ser pastor, é ser comunicador das verdades da palavra de Deus. E na época o saudoso Zuz ainda trabalhava conosco, nós dirigimos aquele momento da palavra de Deus. O Zusa fazia uma vez como diácono da Igreja Católica e eu como pastor da Igreja Evangélica fazia a outra, e assim fomos revezando. Depois a gente modernizou e começou a convidar outros pastores, aí se tornou uma fileira de comunicadores da palavra de Deus também dentro dessa Casa de Leis, e lembrando sempre que a palavra internet quer dizer rede internacional. Quando nós falamos aqui nessa tribuna, em qualquer canto do mundo, que clicarem pedindo Câmara Municipal de Palmeira, Paraná, Brasil, eles vão saber o nosso histórico, vão poder nos assistir e ver nosso comportamento, nossas falas aqui nessa Casa de Leis. Então, quero dizer também que a palavra de Deus, ela foi mundo afora, sabe Deus quem todos ouviram, quando eu falei, ou quando outros pastores que falaram muito bem da palavra de Deus nessa casa aqui, ouviram lá do outro lado. Meu trabalho, senhor presidente, meus nobres pares, eu posso dizer com tranquilidade, sempre foi pautado pela técnica e pela legalidade. Posso dizer isso com tranquilidade. Nem sempre foi entendido exatamente por causa da técnica e da legalidade. Para os vereadores mais antigos, aqui, vereador Everaldo, né, quantos tumultos, quantas coisas, vereador João Alberto, também lá no passado, casa cheia, muitas vezes, tumultuada, exatamente por causa de entendimentos e seguimento da lei. Não é? Então, o meu trabalho, eu posso tranquilamente dizer, sempre foi pautado estudando as leis, pedindo ajuda para a interpretação, por isso temos advogado da mesa, por isso temos procuradoria. Além disso, fora da Câmara, temos outros companheiros, também o próprio Executivo, também sempre procurei a Procuradoria Geral do município para poder entender melhor os projetos para defender aqui nessa Casa de Leis. Procurei as secretarias para entender melhor, para me embasar em minhas falas. Enfim, senhor presidente, todos aqueles mundo afora que nos ouvem, tem sido e e quase que agora já posso falar no passado, porque hoje é a minha última fala aqui. Foi um trabalho árduo, foi sim, mas eu vim aqui para trabalhar, portanto, só cumpri a minha obrigação, meu dever, eu não fiz nada mais do que deveria ter feito. Ganhei pago por isso, se recebi o que deveria de receber ou não recebi, este é um outro departamento para se discutir. Mas fui pago para fazer isso. Então, cumpri a minha obrigação e Deus permita que nos anais dessa casa, as minhas falas, os documentos, minhas assinaturas, deponham a meu favor, dizendo realmente ele foi um legislador que se pautou na técnica e na legalidade. Só cumpri minha obrigação e meu dever. Quero aqui então, senhor presidente, nesse tempo que ainda me resta na tribuna, apresentar a minha gratidão
a todos os que confiaram em minha pessoa, a todos aqueles que votaram em mim nesses anos, nessas legislaturas, anos mais, outros menos. Quero agradecer, agradeço aos que pensavam e pensam diferente de mim e me ajudaram a estudar mais as leis, os projetos, me fizeram votar com a consciência e consciência. São duas palavras interessantes aqui. Eu votei com consciência, mas eu votei com ciência, estudando as leis, buscando o conhecimento e podendo dizer, este é o meu voto, não é o voto dos outros. Sempre que votei aqui, foi o meu voto pautado em conhecimento que talvez poderia ser mais aprofundado, mas fiz o melhor que pude. Gratidão aos colegas, aos parlamentares, aos que estão comigo nesses 4 anos agora, aos que passaram comigo, nós trocamos, alguns foram deixando a legislatura porque não foram eleitos. Agradecer à assessoria da Casa, dos mais diversos, seja o diretor executivo, diretor financeiro, diretor contábil, do trabalho mais importante que eu julgo, que é o auxiliar de serviços gerais dessa casa, que se não existisse a limpeza, nós viveríamos numa poeira só, num cupim, de tantas coisas aqui. Quero também trazer a minha gratidão sobre todas as coisas e sobre tudo a Deus, senhor presidente. Gratidão a Deus que me protegeu e me livrou de muitos males. Foram, então, 14 anos viajando de Vitimarsum a Palmeira, Palmeira a Vitimarsum. Tinha semanas e meses que eram todos os dias de viagem, de Vitimarsum para cá. Não contabilizei quantos quilômetros fiz em todo esse tempo. Passei por perigos, passei sim, mas Deus me conservou em vida. Deus me abençoe, então, por todos esses 14 anos de vida pública, seja viajando, seja aqui fazendo lei, seja votando, fazendo amigos, espero que não fazendo inimigos, mas o contraditório sempre existe. E encerro, senhor presidente, essa minha fala dizendo: meus nobres pares, colaboradores dessa Casa de Leis, cidadãos de Palmeira, cidadãos palmeirenses, muito obrigado com letras bem grandes pelo carinho, pelo respeito que a mim endereçaram em todo esse tempo. Muitos sorrisos quando andei pela Rua Conceição, quando fui indicado por esta casa para representar esta Casa de Lei, seja em Curitiba, na Assembleia Legislativa, ou em alguma programação do município, sempre com extremo respeito. Quando falei, fui ouvido, às vezes questionado, é claro, mas me senti amado, me senti respeitado pela população de Palmeira. De forma tal que saio hoje, como falei há poucos dias atrás, senhor presidente, que falaria nesta casa. Eu entrei pela porta da frente desta Casa de Leis, ainda não tinha vidros, era uma casa diferente na época, mas muitas vezes quando eu entrei, me dava um arrepio no corpo, senhor presidente, porque meu sim aqui na mesa, ou o meu não, ela afetaria para o bem ou para o mal 35 mil pessoas ou 30 mil pessoas, digamos, desde que estou aqui na Casa de Leis. Então, eu quero dizer que me sinto honrado em ter ficado esses 12 anos aqui dentro da Casa de Leis. Saio hoje ali com a consciência tranquila, podendo dizer para mim, missão cumprida. Poderia ter sido um melhor legislador? Poderia, com toda certeza. Poderia ter estudado mais? Poderia. Mas eu quero dizer que quanto mais combati nesta Casa de Leis, mais eu aprendi, porque sempre fui obrigado a me aprofundar nos estudos, para não falar, de repente, alguma coisa equivocada aqui, apesar de que a gente acaba se equivocando muitas vezes, mesmo assim. Então, senhor presidente, meu carinho à sua pessoa, meu carinho aos meus nobres pares, meu abraço à população palmeirense, minha gratidão a Deus, porque comecei aqui falando, termino falando, entrei vivo, saio vivo, e Deus não sabe por quanto tempo estaremos aí para servir o povo. Aprendi um tempo atrás, com uma pessoa que já está no céu, Dona Mania Sanson.
ela disse assim, ela me chamava de filho, Denis. Tua tia? Dona Maria Sansão? Bom, provavelmente a avó, mas ela dizia assim, meu filho, ela me chamava de filho, eu chamava ela de mãe. Meu filho, só serve para viver quem vive para servir. Então eu declaro aqui um servidor eterno da população palmeirense. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador João Alberto. Eu faço a minha saudação à mesa diretora desta casa, a vossas excelências, senhores vereadores. Não vou hoje fazer um discurso de despedida, também não quero entrar no campo emocional, não quero me exacerbar um pouco na emoção, porque teríamos muita coisa para dizer, muitos agradecimentos e eu iria até me emocionar. Mas eu acho que todos nós estamos nos despedindo agora das sessões ordinárias e extraordinárias a que o regimento interno nos impõe. Nós, imagino que todos, vou falar por mim e vou falar também um pouco pelo que vejo em todos os companheiros que estão aqui, até naqueles que não são vereadores hoje. Nós somos e nos tornamos homens públicos, com mandato ou sem mandato. Hoje estamos aqui com mandato, na nossa última sessão. A partir de agora, cumprido o regimento interno, estaremos aí continuando fazendo a política social, a política da família, a política das instituições, a política da cidade, enfim, a política da vida. A maioria de nós sem mandato, mas isso pouca diferença faz. Nós podemos contribuir, já contribuímos muito com esta cidade, antes de termos os mandatos, e imagino que com o mandato contribuímos também. Eu saio extremamente animado desta casa. Durante os 8 anos que estivemos aqui, houveram muitas preocupações, eu pessoalmente, em muitas oportunidades, quando cheguei, talvez com angústia de que essa casa deveria... Falamos muito da casa ser independente, e saio daqui dizendo hoje que vi nesta casa a independência. Não estou falando mal do prefeito, do governador, enfim, de ninguém. Estou falando bem desta casa. Esta casa foi independente quando devia ser independente. Não se colocou contra desejos dos executivos, estou falando nacional. Estamos agora lidando com um desejo nacional, que é a Previdência, mas sempre nos pautamos aqui pelo aquilo que entendíamos ser o melhor. E assim, a partir de amanhã, ou a partir do dia 1º, estaremos aí. Imagino que deveremos voltar aqui muitas vezes, assistir às audiências públicas, acompanhar a vida do município. E torcer para aqueles que estão aqui. De todos nós, me parece que fica, Rogério, que Deus te acompanhe, que você seja o bom vereador que foi até agora. Melhor, seja melhor ainda, continue firme. A experiência que você tem aqui possa contribuir com os outros. Ninguém sabe tudo nesse mundo. Se de repente tiver alguma dúvida, eu imagino que poderá recorrer a todos os outros vereadores, cada um com as suas especialidades. O Denis é advogado, o Marcos entende de contabilidade, o pastor entende de tudo e mais um pouco, o Everaldo tem experiência enorme, Gilmar também, João Savi, o Arildo também, uma pessoa muito experiente. Eu imagino, todos nós temos amizade, inclusive com você, e poderemos estar contribuindo um com o outro. Então, esse é um pequeno tchau, Um pequeno tchau. E vou falar muito, muito, muito desta Câmara e muito, muito, muito bem. Esta é a lembrança que eu já tenho hoje, de tudo que ocorreu por aqui. Eu acho que foi uma legislatura extraordinária. Como diz o pastor, poderíamos ter feito melhor, mas fizemos o que pudemos. E com muito zelo e dedicação. Então era isso, não quero continuar muito para não emocionar. E eu me inscrevi ali, hoje nós vamos votar um projeto interessantíssimo, que é o projeto
o 596, que trata do 14%. Eu acho que a grande maioria dos problemas já foram detalhados, resolvidos, entendidos. E ontem houve uma reunião do RPPS. E na reunião do RPPS, eles trouxeram uma notícia boa para eles, e imagino boa para os funcionários. Eles têm já a certidão de regularidade previdenciária. Já saiu a certidão de regularidade previdenciária. Ela tem validade por 6 meses. Eles terão prazo suficiente em 6 meses para avaliar se há ou se não há déficit no fundo. Havendo déficit, eles poderão ir verificar quais foram os motivos causadores desse déficit e tentar reparar o déficit da melhor forma possível. Então nós vamos votar o projeto daqui a pouco. Eu estou dizendo isso porque eu não estava na reunião, mas foram informações que eu tive. Aqui fora os servidores estão aí. Dentre os servidores que estão, há 2 conselheiros que estavam na reunião ontem, se for desejo dos senhores, e até para se certificar se eu estou dizendo alguma coisa que é verdade, quiserem pode suspender a sessão, chamar um deles e perguntar. Eles vão dizer isso, que o RPPS já tem certidão de regularidade previdenciária, aquela que atormentava a futura administração, e durante 6 meses eles não têm que se preocupar com a certidão, eles têm que se preocupar com trazer de volta o fundo para a sua regularidade financeira. Então acho que podemos hoje votar, afastar de vez esse 14%, e aí o ano novo, a nova administração e a nova casa, né, de vereadores pode trabalhar isso. Mas, como diz o pastor, e falou muito bem, que Deus nos acompanhe, né? E dentro da nossa limitação, dentro da nossa modéstia, não quero ir muito longe, mas é claro que no convívio dos contrários, não é, presidente? A cada passo, nem sempre estamos todos extremamente satisfeitos com a votação do projeto aqui. Quantas vezes eu votei e perdi, quantas vezes eu votei e ganhei, e assim foi com cada um dos nobres colegas. Mas vejam que bacana, quando nós votávamos que perdíamos ou ganhávamos, não importa se nós perdíamos ou ganhávamos, quem ganhava sempre era a população. A população ganhava sempre com a votação final. Eles eram os vitoriosos, porque a maioria prevalecia. A maioria prevaleceu. A democracia foi determinante e aconteceu. Ninguém votou aqui pressionado, ninguém votou aqui forçado, ninguém votou aqui, né? Todo mundo votou, como disse o pastor, de acordo com as suas convicções e com a sua ciência e ciente, né, pastor? Então, que Deus nos acompanhe e que nos vejamos aí por muitos e muitos anos com a alegria, né, que estamos hoje, com a paz no coração e com a palmeira caminhando cada vez melhor. Ordem do dia. Em votação única, requerimento número 82/2020. Eu, Anselmo Heimbecher Osório, vereador neste município, conforme estabelecido na resolução número 91/2012, venho muito respeitosamente solicitar que seja abonada a minha ausência na sessão extraordinária realizada no dia 28 de 12 de 2020, em razão de compromissos assumidos, não possibilitando comparecer à referida sessão. Em votação, os vereadores concordarem, permaneçam no seu encontro. Aprovado por todos. Em votação única, o requerimento número 83/2020. Eu, Gilmar Costa, vereador neste município, conforme o estabelecido na resolução número 91/2012, venho muito respeitosamente solicitar que seja abonada a minha ausência na sessão extraordinária realizada no dia 28 de 12 de 2020, em razão de compromissos assumidos, não possibilitando chegar no horário da referida sessão, a razão pela qual solicito a compreensão de vossas excelências. Os vereadores que concordarem, permaneçam no seu encontro.
Aprovado por todos. Em segunda discussão, o projeto de lei 5.596/2020. Do Executivo Municipal, altera a redação do caput do artigo 7º da Lei Municipal número 2.404, de 30 de setembro de 2005, que reorganiza o regime próprio de Previdência Social, RPPS, do município de Palmeira. Senhor presidente, em discussão, esse é o projeto, né, que nós nos referimos e, como é de praxe, a votação deve ser simbólica. Então, imagino que nós deveremos nos levantar para nos posicionarmos contra. Me parece que é assim. Discussão, senhor presidente. Sim. Apenas deixar aqui minha opinião. Claro que legalmente tem que ser votado isso, sem dúvida. Mas nós acompanhamos que o atual executivo ele foi bem irredutível à questão da forma de cobrança, seja por uns 14 ou seja progressiva. Eu, no meu entendimento, vejo que se o executivo concordar e o RPPS concordar, pode sim colocar uma progressiva. Até porque se eles concordando, ninguém vai reclamar quanto a isso. E tendo esse prazo de 6 meses aí, que o vereador mencionou, nada mais justo que o executivo futuro discuta com os próximos vereadores e com o vereador Rogério, qual já está aqui, e numa dessa cheguem num consenso comum. Então, esse é o meu pensamento nesse momento, e desde já antecipo a minha intenção de votar, o qual será pelo não, adiando para o ano que vem. Obrigado, senhor presidente. Só para o vereador João Alberto, os vereadores que concordarem com o projeto ficam sentados. Entendeu? Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. É ficar sentado. Se vão votar a favor do projeto? Tá, então vai. Aprovado por maioria. Os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Em segunda discussão, o projeto de lei 5.619/2020. Da Câmara Municipal de Palmeira, declara de utilidade pública a Sociedade Recreativa Beneficente Palmeirense. Artigo 1º. Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Recreativa Beneficente Palmeirense, instituição jurídica de direito privado, CNPJ número 39.479.309, ao contrário, -41, sem fins lucrativos, com prazo e duração por tempo indeterminado, com sede na cidade de Palmeira, Paraná, na Rua Padre Camargo, número 470, Centro. Esta lei, artigo 2º desta lei, entra em vigor na data de sua publicação. Autoria do vereador João Alberto Ferreira da Costa. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em segunda discussão, o projeto de lei 5.621/2020. Do Executivo Municipal, autoriza o Poder Executivo a proceder, mediante termo de cooperação, a doação de equipamentos à organização da sociedade civil que especifica nos termos da programação do Ministério do Desenvolvimento Social e da outras providências. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Escrito em explicação pessoal, vereador Denis, agradecimento. Senhor presidente, apenas para não passar em branco, gostaria aqui de deixar meu recado. Agora eu fiz, agora há pouco, um agradecimento à população em rede social, e gostaria aqui de deixar meu agradecimento à Câmara de Vereadores de Palmeira, a vocês, vereadores, a todos aqueles que aqui trabalham, que prestaram serviço, que nos ajudaram, nos assessoraram. Então deixo aqui minha imensa gratidão pela paciência de vocês, que por muitas vezes nos discutimos, nos revoltamos,
mas pode ter certeza que o intuito maior sempre foi representar o interesse aí da população naquilo, na maioria. Gostaria também de dizer aqui a perda que Palmeira, que a Câmara de Vereador vai ter a partir do ano que vem. Sem dúvida alguma, apesar das contrariedades com o vereador Marcos, tenho que reconhecer a experiência, o conhecimento do vereador. Tenho que reconhecer, apesar de muitas discussões com o vereador João Alberto, tenho que reconhecer a sabedoria, a dedicação, o quão estudioso é da legislação de Palmeira, da Câmara, e isso é admirável, apesar de não termos concordado com muitas coisas, mas isso tem que ser reconhecido. Reconhecer a boa intenção do vereador presidente, o qual discutimos, mas acredito que aquilo foi uma discussão de vereador e peço a você que nos reconheçamos como companheiros, agora a partir da Câmara, fora dela, e vamos tentar esquecer as discussões passadas como vereador. Parabenizar por todo esse trabalho que você fez à população durante todos esses anos, sem dúvida fez bem a muitas pessoas. Vereador Pastor, sempre levando o conhecimento religioso, a palavra de Deus, sempre trazendo para nós. Muito obrigado pela experiência. Desculpa também por muitas vezes nos contrariar, nos discutir. Vereador Rogério, eleito, o único vereador aqui que vai permanecer na próxima legislatura. Parabéns pela eleição. Continua fazendo o seu trabalho sempre em prol da população. Vereador Arildo, vereador Gilmar, vereador Savi, também muito obrigado pela parceria, muito obrigado por sempre estar junto, sempre estar discutindo. Com certeza o aprendizado aqui foi muito grande. Dentre erros e acertos, podem ter certeza que o que fica é o aprendizado para todos nós. Sem dúvida alguma, aprendemos muito nesses 4 anos. Ivano, o Dr. Ayrton, Matias, todos aqui da Câmara que sempre estiveram trabalhando por nós, eu deixo aqui meu agradecimento. Obrigado pela oportunidade de vocês e pela população, a oportunidade de ter sido vereador nesses 4 anos. O futuro a Deus pertence. Quem sabe estaremos nós aqui de novo daqui 8 anos, daqui 4 anos novamente, ou não, mas o que for a vontade de Deus vai acontecer. Muito obrigado a todos, um grande abraço. Eu não queria falar nada antes de sair, por causa que a gente ficou aí 16 anos, mais 4 anos de vice-prefeito, mas vendo vocês falarem aí, os incentivos de vocês, vendo a caminhada de cada um, né, que fizemos juntos aí, eu acho que Palmeira ganhou muito esses 20 anos que eu estou já na vida pública aí, vendo o vereador João Alberto sempre lutando, defendendo, que eu tenho muita admiração por ti, vereador João Alberto, pela vossa excelência, por tudo aquilo que sempre procurou para Palmeira. Sei que sempre procura fazer o melhor, muitas vezes a gente não entende dessa maneira, mas é assim que deve ser para que nós discutamos, para agradecer muito o vereador Arildo por esses 8 anos de meu vice aí. Muito obrigado, Arildo, Deus abençoe. Todos os vereadores, Marco, pastor Anselmo, por trazer a palavra de Deus junto de nós. Eu ouvi agora mesmo o vereador Denis falar, a Deus pertence, isso mesmo, a Deus pertence. Nossas vidas pertencem a Deus, nós estamos aí para fazer a sua vontade, aceitar a sua vontade, e a vontade de Deus, eu tenho certeza que é o melhor pelo povo. Nós tivemos aí durante esse tempo, quero dizer ao vereador Denis que muita discussão teve, mas um aprende com o outro. Mande um grande abraço para o teu pai, que eu fui vice-prefeito dele, uma pessoa que eu respeitei muito e ele me respeitou. Portanto, fizemos, acho, um grande mandato. Eu acho que trabalhamos juntos, sem briga, sem nada. Então eu acho que eles no passado já tinham trabalhado com 2 vices, não tinha dado certo, e comigo nós entremos e vamos até o fim. A minha esposa e a esposa do Altamir também se deram muito bem. Todos vocês, vereadores, o povo da casa,
não vou citar nomes aqui, que senão acabo esquecendo alguém, né? Mas 20 anos é uma caminhada, 20 anos é um tempo. E eu tenho certeza que muitas coisas, conforme o vereador Denis falou, a gente não pôde fazer tudo, vereador. Tenho certeza que talvez nem a metade que a gente queria fazer. Mas a gente vê hoje uma Palmeira diferente. E em todas as áreas, sempre. Em todas as áreas. Eu que trabalho bastante na saúde, eu vejo a saúde de Palmeira hoje, carro para lá, carro para cá. E de primeira a gente bardeava a gente na carroça, anos atrás, aí não tinha médico, nada. Então, nós queremos o melhor. E o povo quer o melhor. É duro, eu estou sofrendo aí com uma enfermidade há 5, 6 meses aí, tenho sofrido bastante. Quantas vezes de correr ali nos plantões ali, que não aguentava ir lá tomar morfina, e estou enfrentando agora ali ainda todos os dias quase, fazendo curativo, e é muito doído. Então a gente valoriza nesse momento. Eu grito na hora de dor lá, mas na hora que eu saio de lá eu agradeço, por causa que eles têm que pegar e trabalhar mesmo. Então foi esses uns anos. Dessa vez eu não quis sair candidato, foi o meu genro, não teve êxito, mas quero agradecer a toda a população de Palmeira, que teve lá quase seus 500 votos. Não era a vez dele. Nós temos que a política é uma caixinha de surpresa. Ela prega muitas surpresas, né? E eu tenho certeza que essa vez foi. O povo quis mudar. E o povo tem razão, quer mudar, mude. Cada um é livre. É esse o seu momento de questionar e dizer que não está contente. Então é o momento. Vamos ver para frente. De repente, hoje um está para cá, outro está para lá, de repente estamos todos juntos aí, se for a vontade de Deus. Como nada mais existe ser tratado, suspendo a sessão para elaboração da ata em atendimento ao artigo 98 do Regimento Interno. Então eu gostaria de pedir aos senhores vereadores que ficassem mais um pouquinho para a leitura dessa ata, que é a última do ano. Então, essa legislação. Cinco minutos. Tem que provar.
Ata resumida da 38ª sessão ordinária realizada em 29 de 12 de 2020. Aos 29 dias do mês de dezembro do ano de 2020, na sala de sessões da Câmara Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, com sede na rua Coronel Vida 211, Centro, no horário regimental, foi realizada a 38ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura, presidida pelo vereador Domingos Everaldo Kuhn, secretariada pelos vereadores Anselmo Heimbecker Osório e Marcos Ribas, e com a presença dos vereadores Arildo Santos Aleschi, Denis Sanson, Gilmar Costa, João Alberto Ferreira da Costa, João Savi e Rogério Seluznik. Havendo o número legal de vereadores, o senhor presidente, em nome de Deus e pelo povo, declarou aberta a sessão e determinou a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada por unanimidade. Na ordem do dia foram apreciadas as seguintes matérias. Em votação única, foi aprovado por unanimidade os requerimentos 82 de 2020 e em votação única foi aprovado por unanimidade o requerimento 83 de 2020. Em segunda discussão e votação, foi rejeitado pela maioria o projeto de lei 5.596 de 2020. Em segunda discussão e votação, foram aprovados por unanimidade os projetos de lei 5.619 e 5.621 de 2020. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente suspendeu a sessão para a elaboração da ata, conforme o artigo 98 do Regimento Interno. Retomada a sessão, determinou a leitura da ata, que foi aprovada por unanimidade. Ou vai ser. Agradeceu a presença de todos e, em nome de Deus e pelo povo, declarou encerrada a sessão, da qual, para tudo constar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pelos senhores presidente e primeiro secretário. Agradeço a presença de todos, em nome de Deus e pelo povo, declaro encerrada a presente sessão.